Oi, meu nome é Arthur Moura, esse é o meu trabalho de métodos numéricos e o tema que eu escolhi é inteligência artificial. A inteligência artificial ela é um tema que é bem antigo até, que começou na década de 50 por aí, e ela é basicamente a simulação da inteligência humana para automatizar algumas tarefas, né? Ela usa vários dados e por vários modelos ela vai aprendendo aquela coisa específica e você consegue predizer a partir das experiências anteriores, né? É, a inteligência artificial ela vem muito parecida com métodos numéricos, métodos estatísticos, né? Probabilísticos, Bayes e Gaussianas, etc., que tem muito a ver. Os primeiros modelos de inteligência artificial, eles eram bem parecidos bem inspirados com a neurociência. Na neurociência, os neurônios são organizados em circuitos, né? E o sinal de input, o sinal elétrico, vai para um neurônio, e o neurônio ele tem um certo peso e ele vai passando por cada neurônio e até o final ele dá um valor, valor transformado, né? Então cada neurônio ele recebe o sinal e decide se ele dispara para os outros neurônios. Bem parecido como um polinômio, né? Como cada neurônio seria um peso, seria um alfa 1, um alfa n. E o primeiro modelo de predição ele era exatamente isso. Ele era basicamente um polinômio e se o valor era negativo era uma coisa, ele discernia entre duas classes, ou era 1, que era um valor positivo, ou ele dava outro valor que era negativo, que representava um outro conceito. E geralmente os pesquisadores eles faziam manualmente, eles setavam os pesos manualmente para eles poderem dar o resultado final, mas não graças à interpolação, né? Eles conseguem setar esses pesos automaticamente pelo dataset, conseguem plotar todas as informações que eles angariaram, eles conseguem fazer uma interpolação. Nesse exemplo a gente pode usar o polinômio de Lagrange, né? Que ele consegue uma função a partir dos pontos de um gráfico, né? Aqui a gente tem o P de K, o Px, né, que é o nosso polinômio, e o f de x, que é a função verdadeira que rege esses pontos, ponto 0, 1, 2 e 3. Então, a função real, a imagem da função real do x tem que ser igual ao nosso polinômio. E a gente consegue fazer isso fazendo o ln, né? A gente tem 4 pontos, né? De 0 até 3, e a gente vai fazer uma equação para cada uma desses pontos. E o objetivo é no ponto daquele ponto do nosso L0, ele tem que ser 1 e ele tem que ser 0 para o resto dos pontos. E isso é a mesma coisa para cada L1, para cada Ln, né? O L0 ele é 1 no 0, ele é 0 nos outros pontos, no 1, 2 e 3. O L1 é 1 no ponto 1 e é 0 para todo o resto. Seguindo essa expressão aqui, né? Quando ele é o valor diferente do L0, ele vai zerar essa função toda. Mas quando ele é diferente desses valores, ele dá um valor e ele dá 1 no ponto. Sendo a gente fez tudo essa ln para cada um dos pontos, a gente consegue ajustar a altura deles com o fx. E aí a gente, como eles estavam no 1,
eles vão para o ponto exato do valor. E aí a gente consegue somar tudo isso e a gente tem o polinômio, esse polinômio preto, que é o polinômio total, que a gente consegue ajustar e predizer a inteligência artificial, né? E aí o primeiro modelo que fez isso foi o Perceptron. O Perceptron foi polinomial, um modelo polinomial, né? Positivo ele dava era uma coisa, negativo ele significava que ele é uma outra classe, basicamente. E aí eles usavam uma regressão linear para descobrir o valor desses pesos, e aí eles conseguiam decifrar e predizer várias coisas. Por exemplo, aqui é um exemplo da regressão linear, que é um modelo e também é usado em vários outros modelos de inteligência artificial. E, bom, aqui a gente tem, o que a gente está querendo fazer aqui a gente tem que fazer predizer o preço do apartamento de acordo com a área quadrada e o número de quartos, certo? Para isso a gente vai plotar esses valores, olha só, o preço pelo tamanho e o preço pelo número de quartos, né? E aí aqui à esquerda a gente tem esse plot, e aí a gente consegue ver que ele, quanto maior a área, maior é o preço. Quanto maior o número de quartos, maior também é o preço. E aí a gente consegue predizer para quartos, para apartamentos que a gente ainda não conhece. Por exemplo, a gente pode fazer o método de Lagrange para cada um deles, certo? E a gente tem aqui os polinômios P1 e P2. E aí a gente pode, toda vez que a gente encontrar um apartamento desconhecido com valores que não estão na tabela, a gente pode fazer a média e dar o valor do nosso apartamento que a gente ainda não conhece. Esse é um método da regressão linear de inteligência artificial. Outro método que eu escolhi em ajuste de curvas é o método dos quadrados mínimos, que ele consegue identificar um melhor polinômio para ajustar entre alguns pontos que você tem. Ele faz isso encontrando a distância, faz a soma da distância entre o ponto até a reta ao quadrado. É importante esse quadrado porque, dependendo onde está o ponto, acima ou abaixo da reta, ele pode ser uma subtração. E aí a gente quer ter certeza que todos esses valores são positivos, elevando tudo ao quadrado. Então supondo que a gente tem várias retas, né? A gente plota várias retas, a gente vê a distância quadrada delas e a gente tem esse gráfico aqui. Então tem um momento que a gente acerta e a gente tem o menor número de quadrados, né? A soma de quadrados. E é esse que a gente quer. Para isso, a gente faz a derivada dessa equação, né? E a gente iguala a zero, porque a derivada desse ponto zero é quando a reta tangente ela está paralela ao eixo x, né? Que seria esse ponto aqui em 3. Essa derivada seria uma reta e ela seria igual a zero. E é isso o valor que a gente quer fazer. Então a gente vai derivar esse valor, né? Esse g de x é o nosso polinômio e a gente vai encontrar o α1 e o α2. A gente deriva, a gente substitui por u, a gente faz a derivada, né? Caiu 2 para essa parte aqui, né? E a gente iguala a zero, a gente passa essa parte para o outro lado e aí a gente consegue fazer uma matriz para descobrir esses valores, né? E a gente consegue, por escalonamento, a gente consegue descobrir os valores de α1 e α2 e aí a gente tem o nosso polinômio da reta, né? Tendo isso em mente, a gente consegue fazer uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão ela é basicamente
você tem várias perguntas, nodos, né, que são as perguntas, e aí ela vai dividindo o nosso grupo de dados para a esquerda e para a direita, né? Sempre a esquerda geralmente é sim e a direita não. Aí até separar para folhas, né? Folhas não dá para a folha dessa árvore de decisão, ela não se divide mais e ela é o objeto final. Consegue com vários grupos de dados, a gente consegue fazer essa árvore de decisão e para novas pessoas que vierem a gente consegue definir se ela é atlética ou não, por exemplo. Aqui nesse exemplo eu fiz alguns dados, né? Aqui a gente tem uma tabela de dados com raças de animal, uma raça de um animal, né? Tem a raça A e tem a raça B. E aqui está a velocidade de cada um desses indivíduos, né? A gente pegou, a gente viu, analisou a velocidade e tabelou, né? Comprimento em metros, peso em gramas. E aqui embaixo a gente tem esses gráficos plotados, né? Olha, a azul é a raça A, né? Elas estão aqui, geralmente ela é mais pesada, esse daqui é o peso. E aqui é a outra raça B e ela está mais leve. Aqui a gente tem o comprimento, né? Menor comprimento e maior comprimento. Portanto, a gente tem essa diferença. Então, nas árvores de decisão, você geralmente vai fazer o método dos quadrados mínimos, dividindo em grupos até achar o melhor, o quadrado mínimo de cada grupo, né? Você vai aumentando o grupo, o primeiro grupo ele só tem um indivíduo e ele vai calculando a reta. Essa é uma reta tem um quadrado mínimo muito alto, então ele vai aumentando do grupo 1 e diminuindo do grupo 2. Ele vai fazendo duas retas agora. E essas duas retas vão somar, eles vão decidir se ela é grande ou não. Vai até um momento que ele vai fazer todas as possibilidades, mas uma possibilidade, que essa daqui é 10, vai ser o melhor quadrado mínimo, vai ser o mínimo de todas essas interações. Após isso, ele vai fazer a mesma coisa para cada uma das características, né? Nos casos é o peso, a gente tinha comprimento, tinha velocidade, e era bem mais fácil de definir, né? Então a gente consegue fazer uma árvore de decisão. A gente sabe qual é a melhor pergunta, a primeira pergunta a se fazer, que no caso é o comprimento. Então aqui ele conseguiu dividir, como era poucos dados e era muito simples, muito fácil de dividir, ele só precisou fazer uma pergunta. Mas uma árvore de decisão real, com vários dados, com várias características, daí que seria uma árvore com vários galhos, várias folhas, né? E o objetivo aqui da árvore de decisão é dividir, ter uma folha pura, uma folha com uma classe só, ou só com uma raça A, ou só com a raça B, ou qualquer outro tipo de classificação, né? Aqui ele conseguiu com uma pergunta só, se o comprimento é menor ou igual a 52,5, ele é da raça A. Se for maior, se não é, né, ele vai ser da raça B. E é basicamente assim que funciona a árvore de decisão. Para integração, a gente tem um método de divergência de Kullbaer-Leibler, que ele consegue quantificar a variação de uma distribuição para outra. Aqui, no caso, a gente vai usar distribuições de acurácia de dois modelos de predição, né? Modelo A e modelo B. Aqui no X tem a acurácia, né? Então, digamos que a gente tem 100 observações e a gente quer predizer todas elas. A gente prediziu o modelo A, o modelo B, e aqui estão os resultados que a gente obteve de cada modelo. Então, aqui o modelo B ele tem mais acurácia, mais perto de 80%, né? E aqui o modelo A em 40%. Aí a gente quer saber a quantificação certa da diferença de uma para outra. A gente usa esse método do divergente, né? Aí, bom, com isso a gente pode usar o método de Newton-Cotes para calcular a integral da fórmula da divergência dele. Aqui a gente tem os trapézios, né, de cada pontos devidamente espaçados, e a gente consegue
calcular a área dessa integração da fórmula do Kullback-Leibler, né? Que o P de x é a distribuição que a gente quer saber, a diferença para a distribuição de Q de x. Aí P de x é a própria função, a própria distribuição, que a gente vai precisar integrar, e a gente pode usar a integração de Newton-Cotes para isso. Obrigado.